queridos. Dá um ok. Amém, amém. Bom, eu sou a apóstola Cris, aqui de Ariquemes, e hoje me convidei, né, para trazer essa palavra, essa enchida, né, esse enchimento dessa medida nesse ciclo de 7 dias que nós estamos aí, nesse transicionar da mente, da mentalidade, que na verdade eu entendo a contagem do homem como uma transição, né? Um transicionar da mente, um transicionar da mentalidade. E falando sobre o espírito de entendimento, algumas versões está espírito de inteligência. Quando a gente vai meditar mais a fundo, né, sobre essas emanações do Espírito de Deus sobre nós conseguimos analisar e olhar que o quão é importante que a igreja, que nós como filhos, buscamos essas emanações, deixamos que o Espírito possa fluir, deixamos que o Senhor possa trazer sobre nós essas habilidades, né? Nos capacitar, nos encher para que possamos ser, de fato, testemunha do Senhor, para que possamos viver a vontade do Senhor. Então, nesse ciclo de 7 dias, falando do espírito de entendimento ou inteligência, em Isaías, aqui no capítulo 11, eu entendo, queridos, que para nós conseguimos viver a vontade de Deus, esse transicionar da mente, como dizem Romanos, né, essa mudança, essa transformação da mente, nós entendemos que nós vemos isso no decorrer da caminhada com o Senhor e até mesmo depois no pastoreio, até mesmo depois quando nós estamos exercendo já o ministério, exercendo o chamado, nós vemos o quão difícil é o transicionar da mente, a mudança, a transformação da mente. As pessoas, né, elas vêm para Jesus, elas são inseridas no contexto de igreja, no contexto de família, mas, na verdade, esse transicionar da mente, né, é algo muito mais profundo e muito mais difícil. E a gente percebe isso com muita nitidez ao longo da caminhada, até mesmo em nós, né? Até mesmo em mim. A gente observa e vê as pessoas se enchendo de coisas na igreja para fazer, até mesmo, né, nós aqui falando, eu falando, né? É muito mais rápido você aceitar a Jesus e ser inserido na igreja e se colocar para fazer muita coisa, né? Achando, quantas vezes, né? Eu achando que, minha vida foi transformada, estou na igreja, né? Jesus me transformou, Jesus me salvou. E, na verdade, assim, isso não deixa de ser uma verdade. A salvação, né? Ela é o primeiro ato quando uma pessoa entrega-se a Cristo, né? Ele entra ele é apresentado a essa porta que é Jesus para a salvação. E muitos de nós ficamos, né, nessa porta, nesse lugar, e não somos inseridos de fato no reino, não somos inseridos de fato numa transformação. Às vezes, alguns de forma mais rápida, outros demoram muito tempo. Às vezes, algumas áreas são mais rápidas, outras demoram muito tempo. Mas o que o Senhor tem ministrado no meu coração, queridos, nesse ciclo de busca, né? Nessa contagem do homem, é que se nós tivéssemos, vou falar de mim, se eu tivesse me preocupado em buscar as emanações do Espírito de Deus na minha vida, quando eu me converti,
quando eu aceitei a Jesus, eu teria sido transformada muito mais rápido, ou já estaria num nível muito maior de transformação, ou já estaria num nível mais profundo, porque eu entendo que essas emanações, elas vêm para nos ajudar, e elas fazem parte desse processo de transformação em nós. O espírito de entendimento, ele traz discernimento para quê? Para que eu preciso de discernimento? Primeira coisa, para mim poder discernir a vontade do meu Deus. Para mim poder discernir e entender qual é o propósito dele na minha vida. Nós fizemos uma pesquisa aqui, onde nós pastoreamos, irmãos. A gente, né, analisou, e nesse tempo que nós estamos ministrando sobre a contagem do homem, e depois, né, de alguma forma geral, a gente fez uma pesquisa. Irmãos, é muito poucas pessoas que conseguem entender a vontade de Deus para a vida dela. É muito pouco as pessoas que estão já nessa porta de salvação, que já tiveram uma primeira experiência com Jesus. É muito poucas pessoas. O percentual de cristão que conseguem entender a vontade de Deus, que tem isso nitidamente na sua vida como um alvo a ser perseguido, como um propósito a ser perseguido, é muito pouco. As pessoas estão na igreja por muitos motivos, mas é muito pouco as que estão no Senhor dizendo: eu entendo e eu sei o que Deus tem para mim. Ou eu ainda não descobri, mas eu estou buscando. Eu estou nesse caminho de busca e eu quero viver a vontade de Deus. Sabe como que eu vejo na visão de muitas pessoas que estão nessa porta que é Jesus? Sabe como que eu consigo ver que elas veem? Que Deus é um grande supermercado. E que quando elas têm necessidade, elas vão lá e buscam o que precisam e vão embora. A vontade do Senhor para nós, ela está além da salvação, né? Jesus, como o nosso Salvador, ele quer ser o nosso Senhor, como nós estudamos sobre o espírito de senhorio, sobre essa submissão e entrega a ele, né? E ele também quer nos dar sabedoria, e ele também quer nos dar entendimento para que essa mente seja transicionada a viver os planos e a vontade dele. Eu estava lendo em 1 Crônicas 22, quando Davi estava falando sobre Salomão edificar o templo. Davi, ele falou assim: meu filho, que o Senhor te dê prudência e entendimento para você reger sobre Israel e para você guardar a lei do Senhor. Porque nós sabemos que a lei, nós sabemos que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável, queridos. E sem esse transicionadamente, sem de fato conhecer a vontade do Senhor, sem de fato conhecer ser transformado, nós não vamos conhecer essa vontade e não vamos ser inseridos no reino, né? Eu entendo que para saímos desse contexto de salvação e entrarmos no reino de Deus, sermos inseridos no reino de Deus, sabe, queridos? Nós precisamos de verdade, né? Eu entendo hoje, e cada vez que nós fazemos essa contagem do homem, né? Cada vez que nós buscamos encher essas medidas diante do Senhor, o Senhor tem colocado cada dia mais, me feito entender cada dia mais que, de fato, o mais importante aqui, mais importante é viver o sonho dele, perseguir isso com todas as minhas forças, perseguir isso com todo o meu entendimento, buscar de fato viver isso como uma vida prática e não só uma teoria. Muitos de nós no dia a dia, né, no ministério, na família, dentro de casa,
Não vivemos de fato a vontade do Senhor. Muitas das vezes vivemos o nosso próprio entendimento, vivemos segundo a nossa própria vontade, sem se submeter ao senhorio de Cristo, né? Sem submetermos a essa vontade do nosso Pai, que é boa, perfeita e agradável. Eu lembro, queridos, que eu tinha, nos primeiros anos de conversão, eu tinha muita dificuldade de chamar Deus como meu Pai. Foi uma das maiores dificuldades que eu tive, foi de chamar a Deus como meu Pai, né? Eu conhecia Deus como meu Salvador, como Todo-Poderoso, né? Como Criador do Universo, como Deus grande, magnífico, como Deus grande e poderoso, mas como meu Pai, eu tinha muita dificuldade. E eu me lembro que uma daquilo que eu pedia para o Senhor, eu falava: Senhor, me ensina a te ver como meu Pai, me ensina, me dá esse entendimento, porque eu não consigo entender, eu não consigo discernir e ter o Senhor como meu Pai. Eu não tinha acesso ainda, né, ao amor de Deus. Eu tinha acesso à igreja, eu tinha acesso aos afazeres da igreja, sabe? Eu tinha acesso a muitas coisas, menos ao meu Deus como meu Pai e ao meu Deus como, né, emanando esse amor na minha vida. E eu me lembro que quando eu comecei a ter esse entendimento de que esse entendimento mais profundo de Deus como meu Pai, começaram a acontecer algumas coisas na minha vida, e ali o Senhor provando o amor, provando, não vou dizer essa palavra, não vou dizer que o Senhor estava provando nada, mas mostrando, né? Porque eu estava num caminho, queridos, que não tinha como Deus demonstrar nada por mim. Então eu percebi Deus ali mostrando o amor dele na minha vida, sabe? Demonstrando que ele me amava. E esse amor fez eu entender ele como meu pai, sabe? Tirou aquele. Eu me lembro que essa palavra, eu me lembro do apóstolo Heber falando, nessa nossa caminhada, ele fala, eu preciso, você conhece, e eu me lembro dessas coisas, e isso foi quebrando as estruturas. Perdão de cortar, mas sua internet está cortando muito. Tenta mudar o lugar aí que você está. Tá cortando muito o áudio. Deixa eu mudar aqui. Melhorou? Melhorou, profeta? Melhorou? Amém. É porque Melhorou lá sim, fora a minha internet não pega. Lá fora a minha internet não pega bem, queridos. Mas tá bom. Pode ir, Eva. Amém? Amém. Obrigada, profeta. Amém. Então, queridos, eu tinha muita dificuldade de entender como que Deus poderia ser meu pai se eu não tinha um pai terreno, se eu não tinha um pai que pudesse suprir ou tivesse, né, suprido as minhas necessidades quando eu precisava. Porque tudo que eu tinha era um sentimento de abandono, mesmo na caminhada, servindo ao Senhor, mesmo anos na igreja, servindo ao Senhor, tudo quando eu pensava em paternidade, quando eu pensava nesse tema, tudo que eu tinha
era uma sensação, um peso, um sentimento de abandono. Não tinha uma sensação ou um sentimento, né? Não vou dizer sensação, mas um sentimento, até sensação mesmo, ou um sentimento de provisão, a certeza e a convicção que o Senhor, que Deus como meu Pai iria prover, que Deus como meu Pai iria, né, estava ali, né? Eu vi as pessoas falando, né? Deus é o meu pai, ele está aqui, ele está comigo. E, irmãos, Salmos 23 era um negócio que não entrava na minha cabeça. Por quê, queridos? Porque eu tinha muitas estruturas, né, erradas na minha vida, no meu entendimento, que impedia de eu viver a vontade de Deus para mim. Às vezes, na igreja, os afazeres até fluía, queridos, né? Às vezes até fluía, mas a minha vida com o Senhor, a minha vida no reino, ela não fluía. Eu tinha muitos problemas. E eu lembro que quando eu entrei debaixo da paternidade do apóstolo Éder, né, ele foi uma das pessoas, ele foi a pessoa que o Senhor usou para quebrar essas estruturas na minha vida e para me ativar debaixo dessa paternidade, ativar dentro desse desenho. Porque, queridos, é desenho de Deus que eu e você sejamos filhos dele. É propósito de Deus que todos sejam filhos, que todos sejam participantes e coparticipantes com Jesus das heranças, da provisão, de tudo que Deus, tudo que está gerado já no reino espiritual, tudo que Jesus conquistou na cruz, tudo que Jesus, né, conquistou é direito nosso por herança. Trazemos para a terra a ter acesso, mas o que nos impede de viver isso é a mentalidade, as estruturas na nossa mente que nos impedem de viver. Por isso que nós precisamos que o Espírito de Deus ele venha emanar em nós o entendimento, a sabedoria, a submissão ao senhorio e ao governo dele, né? Esses três que nós falamos até aqui. Nós precisamos que o Espírito de Deus faça essa obra de construção em nós, né? Com essas armas, com essas habilidades que ele tem para nós, queridos. Deus ele tem para nós, né? Essas emanações. Está disponível para que nós possamos viver a vontade do Senhor. Nós não precisamos hoje falar outra coisa, porque eu entendo com muita convicção no meu coração que o Senhor, além da salvação, que não deixa de ser não deixa de ser não é menos importante, né? A salvação não é menos importante que o senhorio de Deus e Jesus em nós. Não, a salvação ela é importante, mas a salvação que Jesus conquistou na cruz por nós não é tudo, amém? Não é tudo, nós temos um reino para descobrir e viver. Nós temos a vontade de Deus para viver aqui nessa terra. E ela é boa, perfeita e agradável. Mas a palavra diz que nós precisamos transicionar, mudar, transformar, né, a nossa mentalidade, a nossa mente, para vivermos isso. Então, esse espírito, ele traz, né, essa emanação, ela traz como que eu vou viver a vontade do Senhor, os caminhos em que eu vou percorrer, né? As direções que eu vou viver, que eu tenho do meu Pai, sabe? Os desenhos que eu tenho, que o Senhor tem para mim, sabe? Hoje, quando eu olho para Deus, eu não tenho mais nenhuma dúvida da paternidade dele na minha vida, isso foi resolvido, graças a Deus. Mas eu lembro que eu buscava, Senhor, me ajuda a entender, me ajuda a ver o Senhor como meu Pai. E, e logo que eu comecei que isso começou a ser gerado em mim, essa questão da paternidade,
eu comecei a ter vontade e discernimento de que eu precisava buscar a vontade de Deus. Anos, queridos, anos no Evangelho, como essa semana passou, acho que é a pastora Alexandre, mas a pastora Fátima, né? Eu, 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 eu confundo os nomes, mas eu acho que é Alexandre o nome dele, né, profeta? Ele falando dando testemunho da vida dele, eu falando, Deus de Israel, quantos anos eu não vivi a tua vontade por querer viver os meus próprios caminhos também, né? Quantos anos a gente vive em caminhos que não é aquilo que Deus desenhou como um grande arquiteto. E hoje eu posso dizer, o meu pai é um grande arquiteto, ele projetou a minha vida foi projetada. E tudo que eu quero hoje, tudo que eu preciso é percorrer isso. Queridos, se nós percorrermos os desenhos do nosso pai, tudo vai dar certo. Por que as coisas dão errado? Porque nós não buscamos. Por que as coisas dão errado para nós? Porque nós não temos o Senhor, nosso Deus, como alguém regendo nossas vidas. Porque nós não temos o Senhor, nosso Deus, como alguém que tem algo para nós. Nós queremos Deus, mas nós também queremos a nossa própria vontade, né? Os nossos próprios caminhos, como muitos testemunhos nessas 3 semanas nós ouvimos aqui nessa contagem do homem. E hoje vocês têm mais um, porque eu também era essa pessoa que não buscava, não me preocupava, não tinha um entendimento, não tinha essa percepção, esse entendimento, esse discernir, né? Quando você vai buscar a raiz da palavra entendimento, uma delas é discernir, né? Discernir é descobrir, é descortinar, né? É você ter acesso àquilo. Quando eu discerno alguma coisa, e, e, e quando você descobre a vontade de Deus para você, você começa a ter confiança em trilhar aquele caminho, porque você sabe para onde você está indo, amém? Irmãos, nós vemos muitas pessoas em Jesus, nessa porta de salvação, perdidos, porque não sabem para onde vão, porque não sabem o que Deus tem, porque não sabe perseguir, não sabe os caminhos, não sabe o tempo. E se tem algo que nós estamos aprendendo, é sobre o tempo, é sobre viver o tempo, amém? Viver os tempos de Deus, viver tempos e estações, é você descobrir, percorrer a vontade de Deus dentro do tempo, porque existem as estações, existem a contagem dos dias, como nós estamos fazendo aqui, que é essa janela de oportunidade de transicionar nossa mente para a vontade de Deus, para o governo do Senhor. Nós estamos aprendendo isso nesses dias. Eu tenho falado isso aqui constantemente, queridos, não perca essa janela, não perca esse tempo. Existe um tempo determinado que o Senhor nos mandou contar os dias, que o Senhor nos mandou encher medidas de busca, né? E a direção que o nosso pai, que o pai Éder trouxe para nós nesse tempo, é sobre esse 7 espírito, para que nós possamos ser uma igreja equipada, sermos pessoas preparadas, pessoas com entendimento, com sabedoria. Irmãos, eu nunca busquei tantas. Deixa eu falar algo para vocês. Eu não me preocupava em buscar sabedoria. Eu achava algo tão longe para mim, porque eu estava tão preocupada com os afazeres, tão preocupada em fazer tanta coisa e não estava preocupada em conhecer a vontade do meu pai, em conhecer o que ele tinha para mim. E nesses anos que nós estamos aí contando o Homer, entrando aí buscando transicionadamente, né? O Senhor tem falado, o Senhor tem moldado, e a gente tem, né? Eu passei a buscar, eu passei a clamar ao Senhor e a falar, Senhor, me ajuda a percorrer os caminhos que o Senhor tem para mim. E nesse tempo propício que se chama hoje, nessa contagem, sabe, eu vejo muito oportuno e muito categórico essa direção que o Espírito Santo deu ao apóstolo Éder sobre contar os dias buscando os 7 Espíritos de Deus. Porque o Senhor está interessado, queridos, como sempre esteve em equipar o povo dele, amém?
equipar o povo dele. Tão importante quanto buscar os dons e buscar os ministérios é buscar o fluir dos 7 Espíritos de Deus. Às vezes nós nos preocupamos muito, né, em fluir no ministério, em buscar o ministério, mas nos preocupamos em buscar os dons, e não que isso não seja uma verdade, nós temos que buscar sim, né, os dons do Senhor. Também é uma forma de Deus equipar a igreja, nos equipar para que nós possamos servir o corpo. Mas eu entendo que o Espírito, o 7 Espírito de Deus, ele serve para que nós possamos ganhar as guerras internas, ganhar as batalhas na nossa mente. Quando o apóstolo Paulo está intercedendo pela igreja, ele fala: eu oro para que vocês conheçam a largura, a altura, a profundidade e o comprimento de Deus e o amor dele. Então, eu entendo que as emanações dos 7 Espíritos de Deus para nós, do Espírito de Deus para nós, é para que nós possamos nós mesmos ser equipados para ganharmos as guerras internas, sermos ativados nessa identidade, apurados, ter uma identidade apurada, ter uma identidade definida de quem nós somos e para que o Senhor nos colocou aqui nessa terra. Amém, queridos? Vocês estão conseguindo entender? Digam amém aí, dê um joinha aí. Ah, queridos, a igreja precisa se preocupar em se equipar para viver a vontade do Pai. Nunca se falou tanto em paternidade e a gente vê ainda tão poucas pessoas vivendo a paternidade de Deus e a vontade de Deus, não é verdade, queridos? Nós vemos a mídia, né, falando de paternidade, mas a gente vê que poucas pessoas, de forma geral, né, conseguem ter esse entendimento. Porque existem muitas cadeias, né, queridos? Existem muitos traumas, existem muitas feridas que nos impedem de ter o entendimento do Senhor nas nossas vidas, daquilo que Ele tem para nós. Então, que nessa manhã eu quero orar com você, que o Senhor possa trazer de fato o entendimento da vontade dEle para nós. Queridos, que nós possamos ter força para poder percorrer esse caminho, porque eu tenho convicção que seremos mais que vencedores em Jesus. Quando, né, quando nós entendemos isso, ter clareza, ter discernimento disso nas nossas vidas, para nossa casa, para o nosso ministério, esse governo, né, ter acesso a essa mente de governo, ter acesso a esse lugar de governo em Deus, nessa terra. Não tem como se nós não temos entendimento da vontade do nosso Pai para nós, os caminhos, os desenhos, os projetos, os planos dele, e buscar isso. Que nessa manhã o Senhor possa fluir na nossa mente e que as barreiras, as cadeias, as fortalezas, elas sejam destronadas, quebradas nesse encher de medida dessas 7 semanas, queridos. Que nós possamos ser uma igreja equipada, uma igreja poderosa nos céus, uma igreja que entende, tem o discernimento, o entendimento apurado em Deus, para que não sejamos corrompidos, não sejamos enganados com o governo do anticristo, para que nós não sejamos, enganados com as atmosferas de apostasia, com as atmosferas das palavras, as ministrações de engano que as redes sociais estão aí, né, emanando o tempo todo. A gente vê tanto engano, tanta coisa horrenda, né, nesse tempo. Então, que esse enchimento de medida nessas 7 semanas seja para nos livrar, né? Nós, como igreja, sermos equipados de tal forma que possamos permanecermos firmes nesses últimos dias de caminhada e antes da volta do nosso Senhor. Não sejamos enganados, queridos. Não ficarmos para trás, né? Não sejamos envolvidos nas atmosferas malignas que estão por aí, que estão fluindo com tanta violência nesse tempo, né? A atmosfera de frieza que está
né, vindo com muita força nesse tempo. O nosso coração ele possa queimar de fervor. Amém, queridos? Em buscar as coisas que são lá do alto, as coisas que são do eterno, as coisas que o eterno tem para nós, as coisas que os céus têm para nós, as coisas que o nosso Pai tem para nós. Nós temos um Pai. Eu quero dizer para você nessa manhã que você tem um Pai. E esse Pai tem um projeto para você. E que você, nesse tempo de encher medidas, você possa descobrir o propósito de Deus para a sua vida. E você possa percorrer, porque assim você não vai ser enganado. Assim você não vai ser deixado para trás. Assim você vai viver e você vai governar com Jesus quando ele vir nos buscar. O propósito de Deus não é que você seja salvo, mas o propósito de Deus também é que nós possamos governar com Yeshua, governar com Jesus, ter acesso às heranças que ele conquistou naquela cruz do Calvário. Queridos, a salvação que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário, ela, mediante a esse reino tão grande que Deus tem para nós possamos falar assim, não de uma forma de menosprezar, não é isso, né? É o primeiro acesso a Deus, é através da salvação em Jesus, amém? Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele é o mediador, né? Ele é essa porta de acesso, ele é esse caminho de acesso, ele é a salvação, mas ele também é governo, ele também é Senhor, ele também é acesso ao governo nessa vida de reino, uma vida inserida no reino que Deus tem como Pai, Deus tem para nós. Eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a nossa vida nessa manhã, que nesse tempo a nossa mente seja transicionada ao governo de Yeshua, a nossa mente seja transicionada aos desenhos do Eterno para nós. Nós oramos essa manhã com muita alegria no nosso coração, Pai. Nós oramos porque nós temos toda a convicção daqui para mim. Eu tenho tanta alegria, Senhor, em percorrer, em ser uma filha posicionada, Senhor, porque não existe maior alegria. Esse dia eu vou estar contigo, em saber que um dia, Senhor, eu vou governar e reinar com o Senhor. Em saber que um dia, Jesus, tão próximo que estar aí, que já está às portas, o Senhor já está às portas. O Senhor continua equipando a sua igreja. O Senhor continua trazendo para nós, Pai, a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. A tua vontade, ela nos traz segurança. A tua vontade, Senhor, ela nos traz, nós somos abastecidos de alegria, de paz. Nós somos abastecidos, Senhor, de contentamento, de prazer, ó Pai, em te servir, em servir ao Senhor, em servir a tua igreja, em servir ao teu corpo. Senhor, mais uma vez, nesse dia, nós contamos e enchemos uma medida. Traz para nós, Senhor. Nos ajuda a entender, nos ajuda a ter clareza que as cadeias, que as fortalezas que operam em nós, que operam na nossa mente, possa cair por terra nesse tempo em que nós contamos, nesse tempo em que nós enchemos essas medidas. Espírito de Deus venha fluir em nós. Espírito de Deus venha fluir nas nossas vidas. Venha fluir com senhorio, venha fluir com sabedoria, venha fluir com entendimento, venha nos fazer percorrer, porque como nós vamos aprender mais para frente sobre a fortaleza, venha nos dar essa força, essa coragem, para que nós possamos viver, Senhor, percorrer a tua vontade. É tudo que nós precisamos, Pai. Nós não precisamos de outra coisa, Senhor, a não conhecer a vontade do Senhor para nós nessa terra. Nós não precisamos nos preocupar com outras coisas, Pai. Nós só precisamos percorrer a vontade do Senhor. Oh, Espírito Santo, nos ajuda a entender isso. Ajuda os meus irmãos. Ajuda, Senhor, os teus filhos a entender isso. Ajuda-nos a entender que a tua vontade ela é importante para nós. Ajuda-nos a entender que a tua vontade vai nos livrar de tanta coisa, de tanto engano. Ajuda-nos a entender que a tua vontade ela vem para ela vem para nos proteger, Senhor. A tua vontade ela nos protege das armadilhas, ela nos protege do engano, ela
nos protege, Deus, dos planos malignos que também estão aí para nos conectar, desses planos do inferno que também estão aí, lutando para que as pessoas, lutando para que nós entramos nos caminhos de engano deles. Pai, nessa manhã, traga sobre nós, ó Deus, traga sobre nós esse espírito de entendimento, esse espírito de discernimento, traga sobre nós, Pai. Nós oramos nessa manhã, Jesus. Nós te agradecemos, ó Deus. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor está fazendo nesses dias. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Deus abençoe você. Muito obrigada. Obrigada pela paciência, obrigada por me ouvir nessa manhã. E nós estamos aí para mais um tempo, para mais um ciclo, amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe. Um beijo no seu coração e que você possa viver a vontade de Deus para a sua vida, para a sua casa, para o seu ministério, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Shalom, shalom.